Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais uma palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que esse dia seja um dia de muita vitória de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário. O tema de hoje é o seguinte: os perigos do esgotamento espiritual. Exatamente, os perigos. Pastor, quais são esses perigos do esgotamento espiritual? Gente, olha o que eu vou falar aqui. Muito cuidado, porque realmente isso aqui é perigoso demais para a sua vida espiritual, se você se manter nesse esgotamento espiritual. Exatamente. Pastor, estou vivendo, certo, um esgotamento espiritual, me sinto esgotada, né? Me sinto esgotado, certo? Olha, vou te falar uma coisa, se sentir esgotado é uma coisa, certo? Viver esgotado espiritualmente é outra. E aqui que mora o grande perigo de se manter esgotado espiritualmente e não tomar uma posição, não tomar uma atitude de dar a volta por cima. Portanto, fica comigo aqui porque eu vou te mostrar os 3 piores perigos, exatamente, os 3 piores inimigos da tua vida espiritual. Muito cuidado com isso que eu vou falar, por isso aqui é um devocional de alerta para você vencer em nome do Senhor Jesus. Não se esquecendo que nós estamos na série Esgotamento Espiritual. E eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, olha só, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, gente, vamos começar falando o seguinte, olha, o esgotamento espiritual é uma condição que pode realmente, gente, trazer sérios riscos à vida espiritual. Gente, como eu já vi isso na vida de tantas pessoas, exatamente, sabe? E muitas vezes as pessoas não levam a sério essa questão, mas isso é muito sério, gente. Ele não é apenas um momento de cansaço, sabe? A pessoa às vezes confunde cansaço espiritual, certo? A pessoa se sente cansada, de esgotamento, sabe? É muito além disso, certo? Por quê, pastor? Porque realmente o esgotamento, ele pode transformar, certo, esse estado de cansaço, você se sente cansado, em enfraquecimento e esgotamento. Portanto, cansaço já é um sinal, esgotamento já é o resultado. Por isso que a gente precisa, sabe, entender quais são esses perigos, certo? Que realmente, certo, você pode estar correndo se você está vivendo esse esgotamento espiritual na sua vida. Essa perda de conexão com Deus gradativa pode gerar prejuízos terríveis na sua vida, sabe? Reconhecer esses perigos, certo, do esgotamento espiritual é essencial, né? Para você combater e buscar de fato a restauração em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá bom? Então vamos lá, pastor, qual é o primeiro perigo? O primeiro perigo é o seguinte, é a apostasia da fé. Apostasia da fé. O que é a apostasia da fé? Eu te explico. É o esgotamento espiritual, exatamente, que nos afasta, certo? Essa questão de apostasia, o que significa, certo? Numa linguagem mais simples para você, é o afastamento consciente da sua fé. Exatamente. Então veja, a pessoa ela se sente esgotada espiritualmente, certo? Ela se sente, sabe? Eu me sinto esgotado espiritualmente, certo? Eu não tenho forças. Aí o que acontece? A apostasia, já é um outro passo, que é o afastamento consciente. A pessoa tem consciência que ela está se afastando de Deus, que ela está se afastando da sua missão, que ela está se afastando do seu propósito. Não é uma coisa inconsciente, é de forma consciente. Isso é apostasia.
quando as lutas internas e externas se acumulam na sua vida e você se permite correr o risco realmente, muitas vezes começa a cogitar, começa a passar pela sua mente, certo? Pelo teu coração, o sentido, a ideia de abandonar os caminhos do Senhor, achando que realmente não vale mais a pena perseverar em servir ao Senhor. Exatamente. Então veja que isso eu vejo na vida de muitas pessoas. Eu já atendi pessoas assim, eu já acompanhei pessoas assim que infelizmente realmente a apostasia, certo? Esse estado de esgotamento espiritual lhe levou para longe de Deus. E qual é o erro mais comum que a gente vê na apostasia? São pessoas que permitem realmente que o cansaço venha justificar a sua negligência espiritual. Sabe aquela questão do cansaço que eu sempre falo aqui, né? As pessoas não sentem cansaço para nada e muitas vezes, principalmente em relação aos seus entretenimentos, certo? Não sente cansaço, mas para as coisas de Deus, a pessoa sempre está cansada. O que é isso? É a negligência, exatamente. O nome disso também é negligência espiritual. A pessoa não sente prazer, não sente alegria, certo? Em relação às coisas de Deus, certo? E esse é um erro comum, certo? A pessoa vai se permitindo que esse cansaço, que na realidade é a sua negligência, em relação à oração, a leitura bíblica da palavra do Senhor, né? A leitura bíblica, perdão, certo? Que é a palavra do Senhor, certo? Seja menos importante de que outras, podemos assim dizer, outras atividades que fazem parte da sua vida. Então a gente precisa entender isso. Você quer ver outro erro comum? A pessoa começa a acreditar que Deus está distante dela ou que é indiferente às suas dificuldades. Sabe? Quantas pessoas eu já encontrei, a pessoa diz assim: ah, pastor, Deus me abandonou, parece que Deus está indiferente comigo, Ele não escuta a minha oração. Será? Ou será que é você que não está ouvindo de fato a voz de Deus porque não se permite ouvir, né? Então isso aqui é um ponto interessante. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente olha, a gente vê, por exemplo, um colaborador de Paulo, né? Um obreiro de Paulo, que era Demas, né? Demas, a Bíblia mostra isso. Ele é alguém que realmente abandonou a fé, gente. Ele abandonou a fé. O texto é claro, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo realmente lamenta quando ele diz assim, ó: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Então veja, Demas se deixou vencer pelas pressões da vida, pelo esgotamento espiritual. Ele preferiu os prazeres do mundo, ou seja, a apostasia. Ele se afastou dos princípios de Deus. Ele abandonou a sua missão espiritual. Então veja o perigo de se permanecer, né? Exatamente, de permanecer no esgotamento espiritual. É aquilo que eu falo. A pessoa diz assim: eu estou esgotado espiritualmente. Mas o que você está fazendo para sair desse esgotamento? O que você está fazendo? Porque se você não fizer nada, os perigos vão aumentar mais ainda. E um deles é a apostasia, certo? E como é que eu tenho que sair, pastor? O que eu posso fazer? Qual é a solução? Gente, é simples. Você precisa, eu já falei aqui em outros devocionais, eu repito, é preciso se lembrar das promessas de Deus. É preciso se esforçar. É preciso realmente rever os teus conceitos, as tuas prioridades, rever a tua rotina diária. São coisas simples, não é difícil. Realmente é ter atitude, é ter disciplina, é se envolver com as coisas de Deus, certo? É realmente ter prioridade, o teu momento com Deus, o teu cantinho reservado. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ver outro perigo que eu acho aqui muito interessante e que eu vejo, certo, isso aqui de forma clara, gente? Quais são os perigos do esgotamento? Então vamos lá. Primeiro, apostasia. O segundo, apatia espiritual. Exatamente. Apatia
espiritual. O que é apatia espiritual, pastor? É isso, é a perda do entusiasmo pelas coisas de Deus, sabe, gente? A gente tem que ter muito cuidado, porque, olha só, gente, veja que a apatia espiritual é a perda do entusiasmo, já a apostasia é o afastamento, certo? Então, você vai perdendo o entusiasmo pelas coisas de Deus. Tem gente que está no templo, ele vai para o templo, ele está envolvido em alguma atividade, mas ele não tem mais o entusiasmo pelas coisas de Deus, sabe, gente? É a apatia espiritual, certo? Sabe aquela pessoa assim, que ela diz assim, não, mas eu estou indo para a igreja, eu estou servindo ao Senhor, eu participo disso, eu faço aquilo, mas não tem mais o entusiasmo, certo? Isso é um perigo na vida de quem está esgotado espiritualmente, essa perda do entusiasmo pelas coisas de Deus. É quando o coração, sabe, gente, já não arde mais, não tem mais o ardor, o fogo, né? Exatamente. Não arde mais pela palavra de Deus, não arde mais pelo louvor, o louvor se torna mecânico. Exatamente. A vida de oração é fria, ela é fria, sabe, gente? Não tem prazer. Isso é apatia espiritual. Exatamente. E qual o erro? Alguns erros assim, que é o mais comum dentro da apatia espiritual, é que as pessoas, elas tratam a disciplina espiritual, ou seja, a rotina que é preciso ter, como apenas uma obrigação, como se fosse assim algo, sabe quando a pessoa faz aquilo por obrigação, como se ela tivesse apenas que bater o cartão. Não é isso, gente. Isso não é realmente a entrega que Deus espera de você. Não é isso, certo? Tem gente que fala assim, pastor, então eu vou retomar, né? Vamos lá, eu vou retomar, eu vou começar. Aí começa 1 dia, 2 dias, 3 dias. Sabe por quê? Porque ele acha que ele vai retornar a Deus, certo? E vai buscar realmente a solução, vai buscar renovação espiritual apenas como se estivesse cumprindo obrigação. Não é isso, gente. Disciplina espiritual você não pode tratar como obrigação, como algo religioso. Você tem que tratar o seu momento com Deus como algo que te dá prazer. Você faz porque você ama, você ora porque você ama o Senhor, você reconhece a sua necessidade, que você precisa dele, que sem ele você não pode fazer nada. Você tem que ler a sua Bíblia, a palavra do Senhor, porque você entende que é a fonte de vida para você. Não é porque é uma obrigação, não é porque você está recebendo um ensino como eu estou colocando aqui hoje, não, é porque você realmente sabe que ela é a fonte de vida, é o teu pão diário, gente, sabe? Então qual é o erro mais comum? É a pessoa tratar esses momentos como se fosse uma obrigação, e aí começa a gerar um grande problema realmente na sua vida. Você quer ver um erro muito comum, certo, na parte de apatia espiritual? São pessoas que permitem que as circunstâncias da vida definem o seu nível de envolvimento com Deus. Exatamente. Hoje essa semana tá tranquila, tá relaxada, tá muito bem. Aí diz assim, né? Agora eu tenho um tempo para Deus. Gente, não é assim. Ou quando não, essa semana tá muito difícil, tá muito corrido, olha, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, eu não tenho tempo nem para mim mesmo, imagine para Deus. Tem gente que fala assim, gente, isso é terrível, sabe? A pessoa ela vai medir o seu nível de envolvimento com Deus conforme as circunstâncias da sua vida, certo? Se tá tudo bem, não tem tempo para Deus, se tá tudo mal, não tem tempo para Deus, ou quando não, tá tudo mal, aí busca o Senhor, quando tá tudo bem, se esquece de Deus. Gente, isso não pode acontecer. Não é assim, certo, que você vai desenvolver uma vida espiritual com Deus. E esse é um erro comum de quem está vivendo uma apatia espiritual. Você pode ver um exemplo bíblico, e esse exemplo aqui ele é muito forte, né? Que é a igreja em Laodiceia, né? Ela foi repreendida, essa igreja, por Jesus. Foi Jesus que repreendeu essa igreja. Você vai ver isso lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Olha o que diz esse texto. Conheço as tuas obras. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu conheço a tua vida. Eu sei quem você é. Olha só, que nem és frio e nem quente. Olha só, tu não é frio e tu não é quente. Quem dera tu fosse realmente frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, olha só, vomitar-te-ei
da minha boca. O que significa isso? Esses cristãos aqui em Laodiceia, eles haviam se tornado cristãos apáticos. Exatamente, eles perderam o fervor espiritual. Eles não eram frio nem quente, ou seja, eles não se permitiam, certo, realmente ter a chama de Deus na sua vida. Sabe, gente, essa questão de realmente viver para Deus em todas as circunstâncias da vida, sabe? Ser fiel realmente, sabe, ao Senhor. Então, eles eram morno, não eram quente e nem frio. O que o Senhor disse? Eu vou vomitar vocês da minha boca. Gente, isso é sério, certo? Não adianta você, sabe, gente, vai perdendo o entusiasmo, como eu estou explicando, que é a apatia espiritual, essa perda do entusiasmo, vai perdendo, e não faz nada por isso. Aí, o que é esse cristão morno? É aquele que, como eu estou explicando, ele está nas coisas de Deus, mas não está, sabe? Ele está e não está, mas com o pé fora, não sabe. Gente, Deus não gosta disso, está aqui o texto é claro, sabe? Ele diz, ou tu é frio logo de uma vez, ou tu é quente. Então, qual é o conselho que eu te dou? Qual é a solução? Gente, você tem que buscar o Senhor. Você precisa reacender o fogo de Deus no seu coração. Sabe, gente? A gente tem que fazer a oração do Salmo 51, versículo 12. Uma das orações poderosas de Davi, quando ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele está dizendo, olha, Senhor, eu estou sendo sincero contigo. Eu venci Golias, eu tive grandes resultados na minha vida, eu sou o rei de Israel, mas eu perdi a alegria. Infelizmente, eu perdi a alegria da tua salvação. Então, me sustenta com teu Espírito, Senhor. Me ajuda, gente. A gente tem que ser sincero. A gente tem que realmente, sabe, gente, se arrepender daquilo que nos afasta do Senhor, ou nos afastou de Deus, melhor dizendo, daquilo que nos afastou de Deus, e realmente temos que tomar posição de cortar isso pela raiz e afastar da nossa vida de forma definitiva. É preciso se posicionar, não podemos ser apático, não podemos ser morno, porque ele vai vomitar da sua boca. Então essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Eu tenho a última chave que é para me fechar com você, certo? Então veja, são dois perigos terríveis. Se você acha que esse aqui é terrível, a apatia e a apostasia, você não queira saber qual é esse outro, mas fica comigo, porque você vai aprender aqui para você evitar esses perigos aqui na sua vida, para você evitar chegar nesse estado que eu estou colocando aqui hoje para você, tá bom? Fica comigo mais um pouquinho, porque antes eu preciso fazer o seguinte, olha, todo mundo deixa o like, gente, aperta o seu like, aperta o joinha, aperta esse botãozinho aqui embaixo, aperta aí. Quando você aperta, o YouTube vai enviar essa palavra para outras vidas que precisam receber essa palavra. Você não está sendo edificado? Imagina quantas pessoas no Brasil e no mundo precisam ouvir essa palavra. Então faz o seguinte, aperta agora aí, em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui pela primeira vez no canal, certo, ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal. A gente sempre abre a oportunidade agora, exatamente, que é para você se inscrever, certo? Para você receber todos os dias aí no teu celular a palavra do Senhor e as orações. Eu quero te ajudar, eu quero que realmente você cresça na sua vida espiritual. Então faça como mais de 6.000 pessoas já fizeram. O que eles fizeram, pastor? Eles clicaram aqui, clica aqui no botão, inscreva-se, pode clicar. Quando você aperta no inscreva-se, você viu? Vai aparecer o símbolo de um sino do lado da palavra todas. Então tu clica também no sino e clica na palavra todas, tá bom? Fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário, certo? Para receber todos os dias a palavra do Senhor e as orações. Eu já te convido, para estar hoje junto comigo aqui com centenas de pessoas, certo? Às 19 horas, horário de Brasília, na oração Milagre Urgente. Eu estou no chat online ao vivo, certo? Com todos vocês, em nome do Senhor Jesus, em mais um dia da nossa campanha, que estamos em campanha, né? Portas abertas, em nome do Senhor, tá bom? Então vamos lá, terceiro e último perigo, pastor: incredulidade. Gente, isso aqui é terrível. Meu Deus do céu. Faça de tudo,
Faça de tudo, nunca chegue nisso aqui. A apostasia é terrível, tudo é terrível, gente, mas isso aqui é um pouquinho mais complicado. Por quê, pastor? Porque o esgotamento espiritual, gente, o que significa aqui? Incredulidade, né? Incredulidade, eu vou falar para você. Escute bem, olha só. A incredulidade, ela é perigosa. Por quê? Porque ela nos afasta da esperança em Deus. Você está entendendo? Então veja, a apatia, ela começa ali, certo? A perda do entusiasmo. Você vai perdendo o entusiasmo, certo? Você vai perdendo o entusiasmo, certo? A apostasia, ela vai fazendo o quê? O que a apostasia vai fazendo na sua vida, certo? Como eu expliquei para você, certo? Ela vai levando você para um afastamento consciente da fé, consciente. Certo? Tá, eu vou me afastando de forma consciente. Você tem consciência que a pessoa está se afastando. Agora, a incredulidade, ela é perigosa. Por quê? Porque ela nos afasta da esperança em Deus. A pessoa começa a questionar o amor e o cuidado de Deus, ou até a existência de Deus. Tá vendo? Né? Que é muito mais perigoso. É muito mais perigoso. Pastor, o senhor já encontrou pessoas assim? Já. O senhor já conversou com alguém assim? Sim. Sim. Já conversei. Se você me pergunta, sim, já conversei. Pessoas que deixaram de acreditar em Deus, na vida, na esperança e nos sonhos. Exatamente isso. Trilharam por outros caminhos que as filosofias, as ideologias e algumas gias aí, exatamente, certo? Falam e ensinam. É para você ter uma ideia. Olha o perigo do esgotamento espiritual, gente. É realmente perigoso você se manter no esgotamento espiritual. Porque isso pode acontecer na sua vida, a incredulidade, isso é terrível. Qual é o erro comum? Vou deixar aqui bem rápido para você. Vamos lá. Qual é o erro comum? Achar e interpretar o silêncio de Deus como a ausência de Deus. Olha que terrível. Vou repetir. Qual é um erro comum? Interpretar o silêncio de Deus como a ausência de Deus. Ah, Deus está ausente. Não, Deus está em silêncio. O silêncio de Deus, Deus está presente. No silêncio de Deus, Deus está agindo. Ele interpreta como a ausência de Deus. Deus me abandonou e Deus não olha para mim, ou Deus não existe. Olha que coisa terrível, gente. Olha só como é que é alguns erros comuns. A Bíblia nos mostra, vou por um exemplo bíblico, certo? Olha só o que diz em Números capítulo 14, versículo 11. O povo de Israel, durante a travessia do deserto, muitas vezes, não foram poucas vezes, eles demonstraram incredulidade. Veja, eles diziam assim, olha, até quando me desprezará este povo? Isso aqui é o Senhor falando. E até quando não crerá em mim? Até quando não crerá em mim? Deus está refazendo uma queixa, gente. Até quando me desprezará este povo? Deus está fazendo queixa aqui. Até quando não crerás em mim? É outra queixa. Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Veja, mesmo após tantos milagres, a incredulidade os afastou da terra prometida. Olha que coisa terrível, gente. Pastor, como é que eu posso vencer? Para me fechar com você, para me orar por você. Como é que eu posso vencer, pastor, a incredulidade? Eu não quero que isso aconteça na minha vida. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Vou repetir. Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ore assim com o pastor. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Gente, que palavra poderosa. Queria ter mais tempo, mas Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Compartilha com 7 pessoas, em nome do Senhor Jesus. E logo mais eu estou de volta para mais um devocional diário ou mais um momento de campanha de oração aqui no nosso canal. Um forte abraço.